Deus responderá. Deus responderá. Deus responderá. Amém, meu amado irmão. Boa noite. É um prazer enorme poder novamente estar comunicando a palavra do Senhor para a tua vida, para a nossa igreja, para a nossa nação, por que não dizer. É um privilégio que você esteja nos ouvindo. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa entrar agora na tua casa e que estas ministrações, mais as nossas devocionais que temos colocado todos os dias, possam estar fazendo com que você confie em Deus. A nossa esperança, a nossa mensagem é para que você confie em Deus. Porque quando a gente se coloca, conforme diz a música, de joelhos na presença do Senhor, Deus responderá. Porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações e eu creio nisso. É por isso que servimos a Deus. Bom, meu amado, as devocionais vocês estão recebendo, espero que vocês estejam gostando. Domingo passado eu avisei que a gente iria começar um curso, um panorama do Velho Testamento. Então, para você fazer a nossa inscrição para esse curso, vai ser online via aplicativo Zoom. Você vai precisar baixar no teu tablet, no seu smartphone ou no teu computador esse aplicativo Zoom, que é um aplicativo corporativo de mensagens, né, de videoconferência. Então, você dá um sim no nosso Zap, WhatsApp da comunidade Moriá. O nosso WhatsApp é 39-3145-2624. Está passando aí embaixo também, 9-3145-2624. Ah, você vai falar, mas naquele grupo não dá para responder, porque aquele é um grupo da comunidade de um modo geral. Você inclui esse número, põe no WhatsApp e aí você fala assim, olha, sim, eu quero participar. Dá um joinha lá para a gente e a gente vai ver, porque são 100 pessoas que podem participar. Amém, irmãos? Então, hoje seria o nosso dia como igreja de estarmos participando da ceia do Senhor. E o que nós falamos a respeito da ceia e comunicamos, talvez você perdeu esse pedaço, não nos acompanhou, mas vai aqui, fica a dica. Você pode ter um tempinho aí para preparar o teu cálice, preparar o teu pão, para depois você, sozinho ou com a tua família, pegar aquele cálice, aquele pão, abençoar aquela cerimônia. E na tua casa você vai fazer a ceia do Senhor. Vamos praticar essa disciplina espiritual tão importante para nós. Como primeiro domingo também seria dia de estarmos reunidos, como todo primeiro domingo do mês, nós nos reunimos na igreja em jejum e oração. Hoje era um domingo de nós jejuarmos. Agora essa questão também deu tanta coisa, tanto o que falar, a questão do jejum, né? Porque, infelizmente, tudo que acontece nesse país é polarizado. Ah, porque é o jejum do Bolsonaro. Amados irmãos, lamento, eu não creio dessa forma, porque foi um líder de uma nação que conclamou. Porque
Se você até vendo a pandemia na China e você não sentiu o desejo de orar e de jejuar pelos nossos irmãos na China, eu creio que nós precisamos então rever o nosso cristianismo, porque a gente já deveria estar orando e jejuando muito mais. Eu, até para completar um pouco essa questão desse jejum hoje, que o pessoal está polarizando, coisas que não deveriam estar polarizando, irmãos, em hipótese alguma, eu quero deixar uma palavra aqui também a respeito disso, antes de meditarmos na mensagem. Eu estava lendo a palavra do Senhor em Romanos 14. Você vai falar, mas essa passagem aí, Edgar, está falando de comida, se pode, não pode, que pode comer de comida, mas o princípio que eu quero falar aqui, ele se aplica, é o mesmo princípio. E Romanos 14 vai dizer o seguinte, olha, eu não vou ler todo, você leia na tua casa depois, mas só o verso 1 diz assim, ó, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. E ainda ele continua todo esse discurso a respeito de comida e bebida. Então, mas eu quero ler a partir do verso 15 também, que diz assim, se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, ou não come, ou jejua, você já não está agindo em amor. Por causa da comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Por causa de comida, se vai jejuar ou não vai, não destrua teu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. E continua ainda, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Amado, não entre em discussões a respeito disso. Edifica, acho que é a função da Igreja do Senhor Jesus. É promover a paz mútua. Meus irmãos que jejuaram ou não jejuaram, nós somos pregadores da reconciliação em Cristo Jesus. Nós pregamos a paz. Não é momento de discórdia, amado. Não é momento de nos envolvermos em polarizações. Então, verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça nossos irmãos tropeçar. Não faça motivo, não entre em discussões, amado. Não vale a pena. Não vale a pena. Acho que está dado o meu recado. Leia Romanos 14, você vai entender muito melhor a respeito disso. Eu espero que tenha contribuído, de certa forma, para orientar a nossa comunidade a não se envolver em questões políticas que não trazem a paz, só causam divisão. Amém, meu amado? Vamos à palavra do Senhor. E eu quero, então, convidar você a abrir agora a tua Bíblia, se você tem uma, no smartphone também. Ou então preste atenção na nossa leitura. Segunda livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. É um texto muito conhecido, amados. Você já deve ter ouvido muitas mensagens a esse respeito, mas Deus renova toda a palavra e eu creio que Deus certamente derramará da palavra dele, do poder dele sobre a sua vida. Vamos ler, então, a palavra do Senhor, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos de escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva
não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame o azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai amado, possa vir, ó Pai amado, visitando, ó Pai, agora cada vida, ó Pai, que está nos ouvindo, assistindo, ó Pai, ó Pai amado, cada um, ó Pai, que de certa forma, ó Pai amado, está ouvindo esta palavra hoje, ó Pai amado. Que teu Santo Espírito venha sobre cada um, derrame, ó Pai, da porção do teu Santo Espírito, ó Pai amado. Pai amado, muitos estão, ó Pai amado, interligados, conectados, ó Pai amado, juntamente com a Morial, ó Pai, esperando, ó Pai, a palavra do Senhor, aguardando, ó Pai amado, como refrigério, ó Pai amado, acalento, ó Pai amado, ao coração, ó Pai. Nesta noite nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, fale conosco, ó Pai. Estamos, ó Pai, querendo ser obedientes à Tua palavra, ó Pai. Cumpra em nós, ó Pai, o Teu Espírito, cumpra em nós as Tuas promessas, cumpra em nós, ó Pai amado, o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto que qual nós lemos, o panorama todo desse texto, a gente percebe que eram dias de perplexidade. O profeta de Deus, Eliseu, estava convivendo com dias de fome, de seca. Não era um dia de epidemia, mas não havia nada. Era um momento de lamento, de tristeza para todo o povo de Deus. Essa situação toda, o panorama todo desta situação de fome naquela região, dá-se início há muitos anos atrás, quando, mediante uma crise política, dois irmãos sucessores do trono de Salomão morre, dois irmãos acabam entrando em discussão, um assume o reinado, o outro quer assumir também. A nação fica dividida, então, nesse momento, o reino de Israel, do povo de Deus, é dividido em dois reinos. O reino de Israel, cujo o rei se torna Jeroboão, e o reino de Judá, cujo rei é Roboão. Uma nação, dois reinos, dois partidos, duas situações. Isso não era nada bom, amados. Não é bom em nenhum lugar. Uma nação dividida, um reino dividido e uma casa dividida. Pensa bem. Eles estavam a ponto de ir para uma luta armada. Iam chegar a este ponto de irmão contra irmão irem em uma luta armada. Aí então surge um profeta de Deus chamado Semaías, que entra no meio deles e diz assim: assim diz o Senhor, não saia a guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês. Não é momento de guerra, é momento de nos recolhermos em nossas casas. E essa foi a palavra que o profeta Semaías deu. Voltem para... Olha, não saia a luta contra o seu irmão. Jesus, ele disse algo precioso a esse respeito. Ele disse que se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não poderá subsistir. Amados, como é que está a tua casa? Como é que está o teu lar? De que forma vocês poderão subsistir se não há acordo? Se não há aliança? Se não existe um só propósito de vida? Se vocês hoje não se unirem
Uma casa dividida não vai subsistir. Ela está vulnerável a qualquer ataque. Em tempos de crise, a melhor coisa a fazer, amados, é lutar contra um só inimigo. Não seja o inimigo do seu marido, não seja o inimigo da sua esposa, não seja o inimigo dos seus filhos. A hora, o momento não é para isso, amados, porque nós temos um único inimigo em comum hoje para lutarmos contra o Covid-19, o coronavírus, como alguns assim chamam, ou o novo coronavírus. Amados, nós estamos lutando com um inimigo. Às vezes é melhor você ficar em casa. Mas fique em casa com a paz do Senhor. Fique em casa trazendo esta mensagem de paz. Trazendo algo que vai edificar a vida do teu lar. Amados, nesses textos que nós lemos, nós vemos aqui a viúva de um pastor, um homem de Deus, que agora está vivendo uma crise sem precedentes. Eu li algumas questões a respeito dessa viúva. Diz alguns historiadores que possivelmente ela era a esposa do profeta Obadias. Estudantes. Não sabemos exatamente. Mas perceba que era um homem de Deus. E às vezes a crise se instala mesmo na casa de pessoas que servem a Deus. Isso é um fato, amados. Nós não estamos imunes a crises. Mas percebam a gravidade da situação daquela casa, daquele lar, daquela mulher. Primeiro, ela perde o marido. Segundo, ela acumula dívidas. A terceira questão é que os credores estão batendo em sua porta. Então, algumas pessoas já estão brincando, né? O quantos tem de dívida e boleto que vão pagar ou que não vão. Já estão separando também. Mas nesse caso, os credores já estavam batendo a porta. Ela tinha um grande outro problema. Perder os filhos. Perder os filhos. Ela então, nessa situação, ela sente-se sem saída, sem alternativas, como enfrentar, como resolver essa situação. E no desespero dela, ela vai então procurar Eliseu. Fala, olha, Eliseu, o meu servo, meu marido, ele servia, ele era profeta do Senhor, era companheiro de vocês, andava com vocês. Então ela expõe a situação dela, o que ela estava vivendo. Ela abre o coração, rasga o coração diante de Eliseu. Eliseu faz apenas uma pergunta. Tudo bem. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Não é o teu problema. O teu problema, você deposita aos pés do Senhor. Não é verdade? O que é que você tem em casa? Como você pode começar a resolver este problema? E ela disse, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu olha para ela e diz, olha, vá para os seus filhos, às suas vizinhas, pedir vasilhas emprestadas. Peça muitas vasilhas emprestadas, que o azeite vai ser derramado em todas elas. Amados, em momento de crise, eu creio que se tem coisa que não falta na nossa casa, é vasilha vazia. Talvez nós não estamos sentindo ainda tanto a crise, estamos apenas há 15 dias de quarentena. Talvez a crise não se instalou, mas eu, honestamente, amados, a perspectiva e os olhos que eu estou vendo não são muito boas. Muitos vão enfrentar crises. Muitos vão enfrentar crises violentas. Eu não sou profeta de coisas ruins, mas nós temos que ser realistas. Muitos de nós iremos passar crises. Eliseu diz para ela, depois você vende tudo, pega o azeite e paga as suas dívidas. Amados, este cenário que a gente vê com esta viúva, com essa crise enfrentada por aquela família, pelos filhos dela, este cenário não é muito diferente daqueles que nós estamos vivendo. Então, muitas pessoas já estão começando a ficar desesperadas, sem saber o que fazer. Muitas pessoas já estão pensando em meu emprego.
Alguns estão trabalhando em casa, mas não sabem depois se voltam a trabalhar. Então nós estamos ainda meio experimentando essa crise. Ela não bateu com tudo ainda na nossa porta. E se Deus quiser, o Senhor há de nos livrar de crises tremendas. O Senhor é conosco. O Senhor é bom. Eu creio num Deus de provisão, amados. E esta mensagem é uma mensagem de provisão de Deus em tempos de crise. A gente sabe que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois desta pandemia. Mas acima de tudo, amados, mesmo que o mundo mude, mesmo que as coisas mudem, uma coisa é certa. Acima de tudo, e mais do que todas as coisas, independente da crise que está se alojando sobre a nação, sobre o nosso estado, sobre a tua casa, o mais importante de tudo é a presença de Deus. Amados, nós vamos precisar olhar e meditar na palavra de Deus, crer e confiar no Deus que temos. O salmista, ele diz assim para nós: já fui jovem e agora fui velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os filhos, nem seus filhos mendigando pão. O salmista estava dizendo isso. Ele nunca viu um justo desamparado. Amados, eu já estou também no grupo de risco, quase 60 anos. Eu posso dizer e posso testemunhar, até mesmo pela minha mãe, que está fazendo 91 anos esse mês. Eu tenho certeza que ela nunca viu um homem que serve a Deus desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Nós passamos na minha casa por muitas situações difíceis e tenebrosas, amados. Mas Deus foi com a minha mãe. Deus estendeu. Nós crescemos na graça do Senhor. A nossa família serve a Deus. Nunca precisamos mendigar o pão. E graças a Deus, eu acho que Deus tem suprido de forma formidável a nossa casa e a nossa família. Por causa de uma mulher que um dia ousou confiar em Deus. E eu espero que dessa mesma forma você ouse a confiar em Deus. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Confie em Deus. Perceba algo aqui, amados, é importante. Que essa mulher ela vai procurar um profeta de Deus, um homem de Deus. Aquela época, amados, era muito comum as pessoas recorrerem a um homem de Deus, a um profeta de Deus. Eu conhecendo um pouco a palavra, eu posso te afirmar categoricamente que hoje nós não precisamos mais de intermediários. Nós não precisamos mais recorrer a estes profetas para dizer o que a gente tem, o que não tem que fazer, o que deve e o que deve fazer. A igreja hoje ela está desesperada, correndo atrás de muitas palavras, mas estão esquecendo da palavra de Deus. Nós corremos atrás de muitos cultos online e esquecemos a palavra de Deus. Nós queremos ouvir muitas mensagens, mas, amados, não existe coisa melhor para a tua vida do que você ler a palavra de Deus. Buscar a presença de Deus em oração. Então, a minha palavra diz que nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos nós podemos nos achegar livremente à presença de Deus. Então é um privilégio, amado, que nós temos de um livre acesso. Hebreus, a carta de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer, portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus Cristo, o Senhor. Ele diz ainda que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Então, aí ele diz ainda assim, portanto, assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça que te ajude no momento da necessidade. Você tem um caminho, Jesus Cristo, o Senhor. Entre na presença de Deus, entre no trono da graça, dizendo, Senhor, estou aqui no nome do teu Filho amado Jesus. É entrar pelas portas da graça de Deus. Amados, recorra àquilo que você tem disponível na tua casa. Não fique mais preocupado correndo atrás de palavras do Senhor. Você tem a palavra
de Deus. E você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Mas percebam que aquela viúva, ela mal sabia de uma coisa. A solução para os seus problemas, para a sua necessidade, estava dentro de casa. Isso é maravilhoso, amados, porque a gente pode perceber que um milagre começa dentro de casa. Você deveria ficar feliz com essa notícia. Pelo menos eu fico assim. O milagre pode começar hoje na tua casa. O milagre pode começar hoje vindo através da tua casa. Por isso é tão importante o que eu falei no começo. Cuidado com a divisão, amados. Cuidado que o reino dividido não subsiste. É hora de você juntar a tua família e clamar àquele que pode todas as coisas. O segredo desse milagre era o azeite que não parava de correr. Amados, você já sabe, e todos, creio que muitos já sabem, o significado do azeite aqui da palavra de Deus é a presença do Espírito Santo do Senhor. Amados, o azeite tipifica a presença do Espírito Santo do Senhor na nossa casa, na sua vida. E existe uma promessa do Senhor lá em Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre todos nós, sobre a tua casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos servos, sobre todo aquele que confessasse o nome do Senhor seria salvo. Aleluia! Amados, promessa de Deus. Invoque o nome do Senhor. Invoque você, a tua casa, o nome do Senhor. O que aquela família precisou então fazer? Diz aqui o texto que ela precisava apenas sair para a vizinhança e ajuntar as panelas vazias. Entrar em casa com seus filhos. Fechar a porta e ir enchendo as vasilhas vazias de azeite. Perceba algo aqui importante. Aquela mulher, ela é obediente à palavra de Deus. Ela creu, confiou e fez tudo conforme a palavra de Deus diz. O homem de Deus disse, faça isso. E ela foi e fez. E ela fez tudo de acordo com a palavra de Deus. Amados, a gente percebe algo aqui muito importante, significativo para nós. É que Deus opera grandes milagres, mas estes grandes milagres não são feitos em vasilhas cheias. Ele precisa de vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Panela vazia. Deus vai derramar o azeite dele. Mas nós precisamos estar vazios, sedentos da palavra de Deus. Então, amado, você precisa hoje talvez se esvaziar de algumas coisas, de algumas questões. Talvez você precise ser menos arrogante. Esvazie-se da sua arrogância. Esvazie-se da sua vaidade. Esvazie-se um pouco do teu conhecimento. Talvez o teu conhecimento, muito conhecimento também pode estar te levando à loucura. Esvazie-se do seu egoísmo. Alguns precisam se esvaziar da autorretidão. Não, eu sou. Então, não. Amados, dinheiro nestas horas está pouco importante. Não é verdade? Esvazie-se dos seus conceitos. Mas esvazie-se dos seus preconceitos também. Precisamos nos esvaziar. Estamos sendo muito preconceituosos com relação à palavra de Deus. A briga hoje é os preconceitos da vida. Mas você precisa olhar para ver se você não está sendo preconceituoso com a palavra de Deus. Amados, fechar a porta de casa. Fechar a porta da tua casa. Isso hoje é a coisa mais importante, não é verdade? Isso é a coisa que todos nós estamos fazendo. Ninguém entra, né? Mas segue as recomendações um pouquinho também do nosso ministro. Desliga um pouquinho a televisão.
fecha as portas. Cuidado com o que está entrando. Desliga um pouquinho. Põe um louvor. Não é verdade? Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Vai meditar na palavra de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, amado, com o que está entrando e com o que está saindo das nossas casas. Porque fechar a porta, quando eu estou dentro da minha casa, só minha família sabe da intimidade do meu lar. Então precisamos buscar intimidade com Deus. Amado, se existe tempo para tudo, eu posso te dizer que hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de você buscar a presença de Deus. Jesus ensina algo importante a respeito até da oração e até mesmo a respeito do jejum. Ele diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Significa que, olha, você está buscando uma maior intimidade com Deus. Buscando a presença de Deus. Dessa forma que a viúva fez, amado. O azeite começa a jorrar nas vasilhas vazias. Se talvez você estiver vazio hoje, quem sabe hoje é o dia do Senhor te encher com a presença do Espírito Santo. Ô Senhor, faz isso nas nossas vidas. Derrama, Pai, o poder do Teu Santo Espírito sobre a nossa igreja, Pai amado, sobre aqueles que são chamados seus, ó Pai amado. Amado, eu quero crer que nós não vamos limitar o agir de Deus. Nós não vamos limitar os milagres de Deus. Eu creio que nós vamos nos esvaziar e vamos jejuar e vamos orar e vamos buscar a presença de Deus. Porque, amados, se existe coisa que não pode nos faltar nestes dias de luta, nestes dias de crise, nestes dias de epidemia, pode nos faltar o álcool gel, mas se nos faltar a presença de Deus, se nos faltar o Espírito Santo de Deus, então nós perdemos a fé. Então se tem coisa que não pode nos faltar, é o Espírito Santo. E ele está disponível para você. Perceba que quando terminaram de encher os vasos, o profeta perguntou se era suficiente o azeite. Então vai, venda, paga a dívida. Ela instrui. Amados, eu creio o seguinte. Com o Espírito Santo que o Senhor quer derramar, é suficiente para você, para a tua família e para sobrar. Medida recalcada, sacudida, transbordante do Espírito Santo de Deus. Que esse seja o desejo do teu coração, amado. Lembre que nesse tempo de coronavírus, nós estamos sendo privados de muitas coisas. Mas uma coisa nós não estamos sendo privados, de estar em casa, com a nossa porta fechada, com a nossa família. Não prive a oração, não prive a palavra de Deus, não prive o jejum. Continua, creia que Deus tem provisão para a tua casa. Creia que Deus tem provisão para a tua família. Vamos lutar juntos, amados. Nós temos um inimigo a ser derrotado, ele está lá fora. Mas aqui dentro de casa, nós vamos sair cheios do Espírito Santo. E eu creio, meu amado, por isso estou insistindo nestas palavras, nestas 3 mensagens que pregamos, nestes dias de crise que está sendo o culto online. Amados, a mensagem é a mesma. Porque a igreja precisa se levantar. Deus está preparando uma igreja, Deus está preparando um povo. Eu lembro, meu amado, quando o irmão André, ele transportava Bíblias, fazia contrabando de Bíblias. Ele ia lá na China, ele ia na Coreia, ele ia na Rússia, cortina de ferro existia. Amados, quando tudo isso caiu, que ruiu água abaixo, todo mundo pensou, mas cadê a igreja? Nenhum domingo a igreja se levanta, é enorme, uma multidão, um exército de pessoas se levanta na cortina de ferro, porque dentro
daquelas casas subterrâneas, calados, existia uma igreja. Deus está nos colocando dentro de casa. Não é para nós nos autocompadecer. Não é para nós chorarmos. Era sim para chorarmos, lamentarmos e jejuarmos e orarmos e buscar a presença dele. Porque quando esta igreja sair das suas casas, nós vamos para a rua. Quando a igreja sai, quando sairmos das nossas casas, essa igreja será fortalecida. Eu creio que Deus vai derramar um avivamento sobre esta nação. E como que vai ser este milagre? A partir da tua casa. Perceba a importância. Perceba o que Deus está fazendo, amado. Amados, nós tivemos uma palestra, um momento tão significativo para as nossas vidas, como o movimento Igreja nas Ruas do pastor Danilo Moura. Amado, que trabalho maravilhoso. Logo no domingo seguinte fomos impedidos de fazer culto. E eu falei, poxa, nós perdemos tudo. E aí o Espírito Santo falou, não. A igreja precisa se preparar para fazer esse trabalho, para estar na rua. A comunidade Moriá precisa se preparar para estar na rua. Estamos nos alimentando dentro de casa da palavra de Deus. E eu espero que você não esteja perdendo esta oportunidade para a tua vida. De orar, de se encher do Espírito Santo de Deus. Amados, milagres acontecem quando de joelhos nos colocamos na presença do Pai. Deus tem provisão. Ah, Edgar, mas eu também estou preocupado com outras coisas. Sim, amados. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Deus acrescenta. O que é acrescentado é aquilo que você já tem e um pouco mais. Se a crise vier e você perder tudo, como aquela mulher que tinha dívidas, quase perdendo os filhos. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ninguém segura a igreja de Jesus. Ninguém cala a igreja de Jesus. Vamos orar nesse mesmo Espírito. Você possa ser tocado agora com o Espírito Santo do Senhor. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Enche agora, Pai amado. Derrama, Pai amado, o teu poder. Derrama o Espírito Santo, ó Pai. Derrama a promessa do Senhor para os nossos dias. Derrama, Pai amado, a palavra do Senhor, enche os nossos corações, enche a nossa alma, fortalece a tua igreja, vivifica a tua igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos, ó Pai, por um avivamento sobre esta nação. Levanta, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que, ó Pai amado, sejam tementes a Ti. Verdadeiramente tementes a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Evangelho, ó Pai, que é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, ó Pai. Derrama, Pai amado, esse espírito, essa ousadia nos nossos corações hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado, não sei se você preparou os elementos da ceia, mas em casa que nós preparamos. Então, nós não vamos fazer isso aqui juntos, é você na tua casa. É você com a sua família. Espera terminar a mensagem, nós vamos desligar. Assim que desligarmos, nós vamos mostrar aqui em casa o que a minha esposa fez, a Cristina fez. Então, espero que você também tenha preparado para estar ceando. Como que nós vamos fazer isso, Edgar? Na tua casa, você,
sua família, seus filhos, de modo sincero, singeleza de coração. Que você possa pegar o pão, pegar o cálice. Amado, tá aqui, olha que maravilha. Olha que bênção. Viu? Pão, cálice. Que você possa pegar o pão. Lembra da mensagem da semana passada? Aqueles discípulos no caminho de Emaús. A hora que eles partiram o pão, perceberam a presença de Jesus estava lá. Dê graças ao Senhor pelo pão, pelo vinho, pelo sustento, pelo alimento. Reparta o pão com a tua família. Que em nome de Jesus você seja abençoado nesta noite. Receba a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que a graça, que o poder do Espírito Santo venha sobre cada um, ó Pai. Prepara, ó Pai, o nosso coração agora, Pai, para desfrutarmos, ó Pai, da comunhão contigo e da comunhão com os nossos familiares. Pai amado, no mesmo Espírito, ó Pai, estamos tendo comunhão com a tua igreja. Igreja do Senhor Jesus, no qual oramos e agradecemos hoje. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos pegar pão.